Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é mais direcionado a um usuário, né? Mas eu gosto de deixar público primeiro para informar, para ele conhecer o funcionamento, né? E outros para outros que tenham dúvida aí também criar ideia, enfim, aproveitarem de alguma forma, né? Vou falar assim, deixa eu até lhe chamar de gafanhoto aí para não expor seu nome. Você me pediu para gerar um relatório, né, usando o ROS para o Fast Report, né? Então, assim eu fiz, né? Deixa eu abrir aqui o meu. Eu fiz aqui, eu estou usando uma versão do Delphi. Eu fiz no Delphi e no Lazarus, certo? Eu deixei as duas prontas. Aí você vai escolher, né? Você me perguntou até sobre a possibilidade do Linux. Sim, funciona também no Linux. Deixa eu até pegar aqui, ó. No caso aqui, desculpa, aqui, nesse aqui. Como eu não tenho aqui uma versão que é para rodar no Linux, né? Assim, deixa eu até abrir aqui. Enquanto ele abre aqui o Delphi, deixa eu pegar aqui um link, só um minuto. Pronto, peguei aqui o link, dá um Ctrl V, ó. Essa versão do Fast Report, certo? É a versão, ó, que roda no Lazarus, né? Tem Lazarus Linux e Windows, certo? É a versão melhor que tem, mais atual, é essa aqui, V 2026.1.8. A versão que eu estou usando deixa eu até abrir aqui o meu Lazarus. Deixa eu criar um novo projeto aqui, só para ver essa versão aqui. Ctrl P, FRX Report. Ó, eu estou usando, ó, a versão 2024, né? É a versão que eu tenho aqui, que roda para o Lazarus. Eu não tenho outra versão. Então, assim, como se trata de um componente pago, certo? Então, para você compilar para Linux, você tem que ter a versão específica para Linux, né? Essa minha versão aqui é só VCL, certo? VCL Windows, né? Então, para Linux tem que ter a opção aqui para Linux, né? Ó, Linux, Windows e Linux, né? Tem esse detalhe, certo? Como eu não tenho essa versão para Linux, mas eu tenho para Windows, né? Então, aqui eu deixei já pronto para o Windows, certo? No Lazarus, vou até deixar ele aí. Aqui no Delphi, certo? Ó, eu vou até abrir aqui esse aplicativo. Eu fiz esse aplicativo aqui só para a gente gerar o FR3, né? Lá o relatório. Então gerei esse relatório, salvei o nome aqui. Tá, deixa até eu abrir ele aqui. Tá aqui, produtos, né? Eu criei esse relatório de produtos que é esse aqui. Ele vai fazer deixa eu dar um preview aqui, né? Ó, ele vai numa base de dados que eu tenho aí de teste, faz esse relatório aqui, ó, de 1000 e poucos produtos, monta esse PDF, né? Então eu salvei o FR3, certo? Aqui nessa aplicação. Aí fui lá, criei um servidor para o ROS, né? Que eu botei aqui app server, né? Aqui, ó. Então é um ROS console, certo? Eu tenho uma base de dados aqui do Faridac, né? Certo? E criei minha rota aqui, onde eu vou ler um PDF, certo? Ó, onde eu vou ler um PDF e devolver para ele exibir na tela. Eu tenho uma unit aqui, que é essa unit aqui que eu dei o nome de report, né? Não vou exibir aqui não, porque é a que vou mandar para você. É onde o que é que ele faz? Ele lê o FR3 e gera o PDF e devolve no ROS, né? Deixa eu até abrir aqui esse aplicativo, né? Show in Explorer. Ele vai gerar aqui, ó. Ele tem a pastinha executável. Deixa eu até apagar esses produtos, né? Aqui, ó. Ele tem que ter. Deixa eu apagar isso tudinho, deixar que a gente vai gerar aqui para você ver. Eu deixei só o arquivo FR3, né? Que você vai ter que ter. No caso, você já tem os relatórios prontos, né? Lá. Nessa unit aqui, ele lê esse arquivo, gera o PDF e devolve para quem chamou, certo? Então eu vou executar aqui, ó. Vou fazer o build, né?
eu só tenho duas rotas aqui, certo? Ó, inclusive eu vou botar aqui, ó, vou botar aqui, report server online, certo? Aqui, vou executar ele, certo? Para você ver que é um console, tá aqui, ó, um servidor console aí do nosso querido Rossi aí, certo? É uma tela Nogai, né? Eu posso até, eu já mostro, né? Vamos executar aqui. Eu vou até deixar aqui, ó, o diretório, né? Aqui, ó, o servidor, né? Ele criou aqui o arquivo, né? E tá aqui o FR3. Eu vou chamar aqui no browser, deixa eu abrir o browser, deixar ele aqui do ladinho, só para você ver que ele vai aqui no servidor, lê esse FR3 e cria o PDF, né, e devolve no browser. Então, ó, localhost, certo? 2.9095 /, né? Ele vai exibir. Ó, deixa eu voltar aqui, não. Localhost 2.9095. Tirei esse produto. Ó, ele vai exibir aquele, ó, report server ali. Vamos até botar ele maiorzinho, né? Aqui para ficar. Vamos botar uma tag aqui, né? Um H1. H1, né? E barra H1. Fechar com H1. Barra H1, né? Que é e vamos executar o servidor novamente. Pronto. Tá aqui. Ele criou aqui porque eu chamei naquela hora. Vou até apagar de novo. Então, ó, se eu der um refresh, tá aí agora. Ele tratou como H1, né? Então, ó, report server online. Eu tenho lá o endpoint que a gente deu o nome de produtos, né? Ó, produtos, certo? Então, vem aqui e chamo o produtos, né? Eu dei um exemplo de produtos, mas você vai criar de acordo com a sua necessidade. Você apenas me pediu para que aproveitasse os relatórios que você já tem do Fast Report para interagir com o Rossi aí na web, né? Então tá aí o produtos, né? Ele vai gerar aquele PDF, não, gerou o PDF aqui, leu o PDF e devolve o PDF. Tá vendo? Inclusive, ó, eu tenho descrição, valor de venda e código, certo? Eu vou deixar aqui rodando, vou abrir, ó, vou fechar esse, certo? E vou abrir aquele projetinho, vamos alterar esse FR3. Vamos abrir esse programinha aqui, vamos alterar o FR3, né? Então vamos abrir ele, né? Ele está dentro de console, console? Deixa eu ver aqui. Exec, né? Ctrl C, né? Vou colocar aqui, Ctrl V. Tá aqui o produtos FR3, certo? Então tá aqui. Eu vou acrescentar um campo a mais aqui, certo? Vou diminuir isso aqui, ó. Aqui. E vou colocar aqui o preço de custo, não, o valor de custo, né? Vou colocar ele aqui, certo? Vou criar um campo a mais, um elemento a mais aqui, ó. Então agora eu tenho o preço de custo aqui, né? Certo? Vou aumentar aqui para ele ficar mais pertinho. Vou pegar esse label, né? Ctrl C, e vou colocar o label do lado, né? Que vai ser o preço de custo. É só firula aqui para a gente ver. Valor de custo, né? Vou botar assim. Custo. Beleza? Ok. Vou salvar e vou visualizar logo aqui, ó. Tá vendo? Ó, que ele criou o valor de custo e valor de venda, certo? Ó, não vou nem formatar nada, vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Aí vou pegar, ó. Como eu alterei aquele caminho lá, ó, eu vou fechar aqui, certo? Se eu vim aqui no meu browser, ó, tá vendo que tá os três. Se eu fizer um refresh, ele tem que atualizar, porque eu atualizei aquele FR3, né? Então ele foi, tá vendo? Ó? Atualizou o FR3 que a gente atualizou lá, certo? Então, tudo que eu fizer de alteração no FR3, eu rechamar ele aqui, ele vai atualizar, vai ler o FR3, vai gerar o PDF e vai exibir aqui em qualquer lugar da sua aplicação. Lembrando, servidor console,
Nogai, sem tela. Aqui no ambiente, aqui, fechar aqui, close, vou abrir aquele servidorzinho, ó. Ele tem também aqui, ó, 32 bits, 64 bits, e eu tenho uma instância aqui para Linux, certo? Só que para o Linux aqui ele não compila, porque o que eu instalei, o Fast Report que eu instalei aqui, é para VCL, não é para o FMX que tem específico para Linux, né? Então aqui ele até tenta gerar, mas vai dar o erro, mas vai exibir minha classe, né? Ó, vai o FRX, eu não vou deixar exibir o código aí não. Viu, galera? Eu vou até dar uma pausa aqui. Pronto, que senão ia exibir o código aqui do report, né? Que não é um intuito aqui, porque você vai receber esse código aqui, foi o que você me pediu para fazer, então você recebe. Aqui eu estou só mostrando para você entender aí a mecânica, né? E também outros que tiver dúvida aí também compartilhar aí o meu trabalho, ajuda bastante aí também, né? No grupo. Então, no servidor Windows aqui já está ok, está funcionando, então você pode trocar, certo? Ó, vou deixar esse aqui e vou lá para o Lazarus, né? Então vou aqui, ó, Project, deixa eu abrir o outro, ó, que até fiz esse, pronto, não é esse aqui não, cadê, Fast Report, tá aqui, esse aqui. Então, ó, aqui eu também tenho a classe, aquela que é o report, né? Que é o mesmo que tem lá, só que preparado para o Lazarus, né? Também aqui já está preparado para compilar para Linux, certo? Ó, ele até compila aqui para Linux, certo? Ele faz o binário para Linux, só que ele não funciona lá no Linux, ele vai te dar um AV, porque tem que ter o Fast Report específico lá para Linux, Lazarus Linux. Esse meu, como eu lhe disse, não é para Linux, então embora ele compila aqui, mas ele não executa lá, ele vai até te dar um Access Violation, né? Eu até gerei esse aqui, um CGI, deixa eu abrir aqui só para você ver, ó. Eu fiz aqui magno.dev.br/api/teste, certo? Ó, esse servidor até subir, ó, ele tá ativo, né? Mas se eu botar lá produtos, ó, produtos, ele não vai conseguir rodar os dados do binário do Fast Report, porque não tá o Fast Report que está instalado aqui na minha máquina não é compatível para Linux, certo? Você tem que ter o compatível para Linux. Por isso que eu estou deixando isso bem claro, porque o código que eu fiz é uma coisa, o Fast Report que você vai usar tem que ser específico caso você queira usar para Linux, certo? Se você quiser usar só para Windows, que no caso aqui, ó, se eu compilar para Windows, ele vai funcionar também, mesma coisa. Não é porque é Lazarus, você fez o FR3 lá, não, ele vai funcionar, ó. Inclusive, deixa eu executar, ó, serve ativo, deixa eu até fazer aqui também, ó. Vou colocar aqui report, né? Vou botar o H1 também aqui para você ver que é o mesmo elemento, né? H1 barra H1, beleza? Então vou executar aqui, né? Se eu vim aqui e fazer localhost, ó, localhost 2.9095, tirar o produto, tá aí, ó, report, belezinha. Lá na pasta aqui, deixa eu até abrir aqui, dados Lazarus, cadê Lazarus? Eu tenho aqui relatório Fast, ó, dentro da pasta lib, ó, tem aqui esse aqui, ó, eu tenho um FR3, certo? Vou até minimizar aqui para você ver gerando também, ok? Ó, vou botar aqui. Se eu vim aqui e colocar produtos, né? Ó, produtos, que é o endpoint que a gente criou lá, né? Ó, ele gerou, ó, PDF e exibiu aqui, ó. Também a mesma coisa, ó. Tá vendo que esse aqui tá com um FR3 na versão antiga, ó.
certo? Eu vou aqui voltar na minha máquina, certo? Ó, pegar o FR3 novo, certo? Ó, que a gente fez a alteração. Ó. Você viu que eu alterei no Delphi. Tá aqui, ó. Então não tem nada a ver porque o seu FR3 foi feito no Delphi você usar no lado. Não. Fast Report é Fast Report, certo? Então, ó, vou pegar aqui o novo que a gente alterou, ó, Ctrl C. Vou voltar para minha máquina aqui, ó, e vou colocar aqui o novo, ó. Vou colocar aqui, vou até deixar o old, né, ó. Esse aqui é o old, certo? E vou colocar o novo agora. Tá aqui o novo. Se eu der um refresh aqui na página, ele já tem que atualizar para o novo, certo? Então, refresh. Tá aí, ó. Já pegou aquela formatação do arquivo FR3 que a gente tinha, ajeitou lá, né? Então, se eu apagar 10 vezes aqui, toda vez ele vai ler e recriar o PDF e te devolver, certo? Ó, aqui. Inclusive, o que você quiser, ó, aqui. Então, se era isso que você queria, tá aqui, eu vou te mandar aí, vou entrar em contato com você aí, te mandar. Tá funcionando, como eu lhe disse, para ROS, console, se quiser VCE, qualquer um aí que você queira, certo? Agora, eu vou até depois testar. Bom, agora você me deu até me pairou aqui uma dúvida se ele roda no IIS, certo? Porque o IIS é o Windows, né? Depois eu vou fazer um teste no IIS, vou subir um servidor IIS, né, para a gente fazer um teste no IIS, mas eu acho que roda no IIS essa versão desse Fast Report que eu tenho, né, roda no IIS, se eu não me engano. Eu vou testar depois e te digo. Mas para o ROS console, ROS VCL, quiser, Lazarus com ROS LCL e o console, né, que é um console, no GUI, né, não tem aquela tela gráfica, então não precisa. Ele vai gerar, então você vai dar o seu arquivinho lá, ele gera o PDF e te devolve aqui no browser, certo? Do jeito que tá. Eu não sei se era isso que você queria, mas fiz aqui tudo. Tanto você me pediu numa plataforma aí, se eu não me engano, foi no Delphi. Mas eu já fiz nos dois. Eu sempre gosto de deixar um código sempre unificado, né? Que rode no Delphi e no Lazarus, certo? Porque aí, como é ROS, né? O ROS te dá essa liberdade. Então, se você tem essa liberdade, por que não usufruir, né? Eu usei aqui essa versão do Rio, né? Aqui eu estou usando até o Delphi Rio, porque era a versão que eu tenho para gerar binário para o Linux, né? Essa versão desse Rio aqui, ele gera para o binário para o Linux. Então é a única maneira que eu tinha para testar, certo? Então eu fui lá no Get do próprio Delphi aí, instalei o Fast Report aqui, fiz esse exemplo, estou usando o ROS, né? ROS, aqui usei o Faridac, né? E a nossa rota, ele faz aqui, quando chama produtos, né? Ele chama aquele nossa classezinha para gerar, né? Esse generate, que eu dei o nome de generate. Aqui eu já até deixei preparado, caso você queira passar o nome do FR3, né? Então você receberia o nome do FR3, passaria aqui, ele montaria lá o PDF, salvaria e depois ele lê aqui, né? O PDF e devolve, né? Claro que aqui ainda teria um tratamento, né? Porque você teria que verificar se esse PDF existe, né? Por exemplo, ó, eu vou até botar 2S aqui, tentar ler o PDF que não existe, né? Ó, como eu não tratei, né? Ele vai dar erro, né? Ó, deixa eu zerar o binário aqui, ó. Se eu vir aqui e der um refresh, por exemplo, ó, ele vai dar erro. Ó. Internal server erro porque deu, ó, file não existe, certo? Então aí é só fazer aqueles tratamentos do feijão com arroz, né? Sempre gerar o nome certinho, aquela coisinha toda. Eu só fiz, mas eu foquei mais no report, né? Que é para você pegar o FR3 e gerar o PDF aí, né? Então quando ele tem o nome certinho, aí você pode vir aqui, ele volta a funcionar aí normalmente. Beleza? Tá entendido aí?
Então você me pediu isso aí, eu espero que seja isso que você queria, né? Aí eu vou te passar todos esses códigos aí que você pediu aí, fez, né? Eu fiz tanto no Delphi, né? Embora aqui eu usei o Delphi Rio, mas funciona em outras versões do Delphi, né? Do XE7 acima, se você estiver usando o ROS, como na versão mais nova. Eu sempre recomendo a versão mais nova do Delphi, né? Principalmente a 13.1, tá muito boa, certo? Mas é critério seu. E quanto à versão do Fast Report, você pode comprar aqui, né? Deixa eu examinar aqui, ó. Você vai lá, compra essa versão Fast Report, né? Aqui, ó, que já é específica, né? Para Linux, né? Ó, Linux e Windows, né? Já tem o Lazarus, enfim. Aí, caso você queira o Lazarus, eu dou preferência para o Lazarus, porque o teu servidor é Linux, né? É Ubuntu Server, se eu não me engano. E o Lazarus, para Linux, ele funciona muito melhor do que o Delphi para Linux, mesmo sendo para o mesmo servidor. Eu usaria o Lazarus, né? Inclusive aqui no Lazarus, ó, estou usando Zeus, não tem problema, usando Zeus. Então, o resultado é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, não tem porque é Zeus, não, resultado vai te dar, certo? Porque quem gera, para gerar o PDF através do FR3, ele precisa de um dataset, dataset, pode ser um Zeus, pode ser um Nidac, se você tiver, pode ser Faridac, então aí é critério seu, mas funciona tanto Delphi como Lazarus. Aí a escolha agora vai ser com você, beleza? Tá aí vídeo aí para que fique para você entender e para outros que tiver dúvida aí, se funciona, né, com ROS. Sim, funciona, ROS é uma maravilha aí. Enquanto os caras dizem que é um lentão, né, como ele diz, um lentão, é porque o cara tem inveja, não sabe usar, não sabe usufruir o poder que a ferramenta nos dá, né? Então tá aí, forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo.